Programa de eliminação acabou de acabar e a gente já tá aqui pra poder trazer o resumo da fofoca, né, E Voz do tivemos Além? o discurso de Tadeu, cara, Olha! que entregou mais dicas de toda a temporada. Tadeu que vem aí trazendo discursos que desde a época do Luigi, né, da saída do Luigi Sim. pra cá, tem movimentado o jogo. Umas 2 semanas atrás, né? As pessoas têm prestado atenção, bastante atenção no que ele tem falado. Sim. E não foi diferente nesse paredão, onde tínhamos aí Davi, Isabelle e Marcos. Os Olha. 3 competindo pela permanência da casa, num voto que é pra quem você quer eliminar. Sim. Dessa forma, a gente sabe que, tendo 2 pessoas bastante fortes aqui fora, que são Davi e Isabelle, a gente já imaginava que a saída do Marcos fosse acontecer. E isso ficou bem presente, essa amizade dos dois ficou bem presente no discurso do Tadeu também, né? Exatamente. Tadeu que verdade. disse o seguinte, ó, Voz do Além anotou aqui o discurso pra eu ler pra vocês. Discurso grande, hein? Ó, Deu trabalho anotar. Presta atenção. E Marcos, hein, que luta pra realizar o sonho do BBB. E já agora tá aí você contra uma dupla no paredão. É uma dupla desvantagem enfrentar uma dupla? Davi e Isabelle. O que falar de uma grande amizade que nasceu do puxadinho, entraram juntos na casa. Isabelle foi recebida com grilo. Davi recebeu a galera que estava aqui dentro com muitos sorrisos e foram se afinando numa amizade extraordinária. Foi assim que vocês imaginaram o discurso, né? Eu vi vocês conversando. De fato, grandes amigos juntos no paredão sempre provocam emoções especiais. A Isabelle passou todo o discurso de olho fechado, Sim. né? O Davi muito compenetrado, o Marcos também muito emocionado. Sim. Deixa eu falar só uma coisa. Eu escuto primeiro o discurso lá do Tadeu, né, no ao vivo. Depois eu sento pra escrever e parece que eu consigo ver uma forma mais detalhada do discurso. Tem a hora que ele fala que a Isabelle foi recebida com grilos, né? Ou seja, ela foi recebida. E o Davi recebeu. O Davi não foi recebido. Mas lembrando... Entendeu? São as sutilezas que eles não pegam lá na hora, claro. Mas ao mesmo tempo, o Davi foi o primeiro a entrar dentro do puxadinho. Sim. Então ele recebe os que vêm do puxadinho depois, enquanto a Isabelle foi recebida. Também tem essa interpretação, né? Pode ser, mas porque eu tava interpretando como se ele tivesse entrado na casa, entendeu? Entendi. Não no puxadinho. Porque fala, recebeu a galera que tava aqui dentro com muitos sorrisos. Sim, entendeu? Entendi. E aí ele continua. E se Isabelle sai, como fica o Davi? E se o Davi sai, como fica Isabelle? Amizade, aliança, parceria são fundamentais para sobreviver nessa casa doida. É fundamental saber para quem você faria tudo sem pedir nada em troca. E saber quem faria tudo por você também. Aí temos um laço forte, daqueles que não dá pra ter com muita gente. É especial. As pessoas que merecem seus maiores gestos de carinho, seus maiores cuidados, naturalmente, são raras. Sabe o que eu fiquei pensando? E se Davi e Isabelle não tivessem entrado juntos? Será que teriam se encontrado e virado amigos? Estavam predestinados a isso? E se o Davi já estivesse na casa e o Marcos tivesse entrado com a Isabelle? Será que Marcos e Isabelle é que seriam melhores amigos? E se fosse o Marcos no paredão ao lado de uma grande parceira, Lady Ellen, contra o Davi sozinho ou contra a Isabelle sozinha? Aí Davi ou Isabelle é que estariam em desvantagem? Meu amor, fiquei pensando muito nisso. É, né? Fiquei Mas pensando. aí ele também traz uma reflexão sobre os ICs da vida, viu? Aliás, existe mesmo essa coisa de uma dupla levar vantagem contra alguém sozinho? Eu sei que, se a gente entrar nessa brincadeira de se, a gente pira. A gente pira e não chega a lugar nenhum. É verdade. Porque depois que a história é escrita, não tem borracha que apague. Você pode imaginar infinitas alternativas, mas a realidade é uma só. Sim. A brincadeira do e se só serve pra machucar a pessoa que não se conforma com o presente e fica refazendo o passado na imaginação. Tadeu dando uma Foi direto no coração de Vanessa Camargo. E do público todo, que a gente também fica pensando nos ICs da vida, né? Aí a gente leva pra vida também, né? Mas é uma tentação. É ou não é? Imagina como seria, tipo um jogador de futebol que pensa, e se eu tivesse batido pênalti pro outro lado, em tantos momentos na nossa vida, e se eu tivesse aceitado aquela proposta, e se eu tivesse tomado aquela atitude? Ou o participante do BBB que é eliminado e pensa, e se eu tivesse feito tudo diferente? Sim. Ou pelo menos, e se eu não tivesse nesse paredão? E se esse paredão fosse em outro momento? E se esse paredão fosse falso? E se eu tivesse mais tempo?
Olha, nem sempre dá pra apontar uma atitude específica que merece ser o alvo do arrependimento. Muitas vezes os fatos nem estavam na sua mão, você não teve escolha. Mas o acaso também pode ser cruel a ponto de apresentar um lance muito claro em que você se posicionou, tomou uma atitude e deu início a uma sucessão de fatos que selaram seu destino e agora culminam na sua eliminação. É preciso... Eu fiquei pensando... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Eu fiquei pensando nessa parte do discurso quando ele fala assim... Mas o acaso também pode ser cruel a ponto... Tananã, tananã, deixar muito claro em que você se posicionou, tomou uma atitude e deu início a uma sucessão de fatos que selaram seu destino e agora culminam na sua eliminação. Sim. Fiquei pensando que muita gente talvez possa pegar esse trecho pra pensar que foi em relação a ontem no Sincerão, quando ele ataca Michel, Raquel. Tipo assim, você tomou atitude, deu início a uma sucessão de fatos e selou o seu destino. Mas eu acho que na verdade ele tava falando da caixa, né? Quando ele entrega a caixa lá pro Lucas Henrique na prova do líder. Exatamente. E o Lucas Henrique acaba ganhando. Exato. E aí ele vai falar isso agora. Ele fala: é preciso deixar claro, você não cometeu nenhum erro grave. Você não se escondeu, isso de jeito nenhum. Pelo contrário, você é uma pessoa com uma história tão bacana, você tem um coração tão bom que tinha tudo pra ir longe no BBB. E vendo você sair agora, todo mundo vai se perguntar: e se você não tivesse entregado aquela caixa? Quem sai hoje é você, Marcos. E assim o Marcos é eliminado com mais de 80%. Sim. Exatamente aí 84,86%. Enquanto o Davi ficou com 12,7%. E a Isabelle com 3,07%. Né? Em mais de 35 milhões de votos. Nem foi tão concorrido porque o pessoal já sabia. O pessoal nem se mais o carnaval de também, fazer campanha. Né? O carnaval. Tem uma parte que eu adoro aqui quando ele fala: você não cometeu nenhum erro grave, que é pra já pontuar assim, não criam teorias de que ele fez alguma merda, de que, não, ele não fez nada grave, entendeu? Mas é claro que esse discurso deixa todo mundo da casa muito ali mexido. E a saída do Marcos também, né? A gente tem ali o grupo Fada, que era muito próximo dele, começou o jogo junto. A Lady Ellen, que era muito, muito próxima, chora muito durante a saída do Marcos. E já vemos pessoas recalculando rotas. Meu amor, né? rapidinho. A casa se divide aí, algumas pessoas ali vão ficar junto com a Lady apoiando ela. Tá Vanessa e Pitel ali no canto. Vanessa não, Fernanda e Pitel ali no canto, já pensando sobre detalhes do discurso. Enquanto o Rodriguinho, Rodriguinho já vai lá pra ficar sozinho. E ficou rindo. Ficou. Ele fazia assim, ó. Você achou que ele riu? Não, eu vi uma hora ele rir. Eu entendi. Eu acho que ele tava, era assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Bin lá no fundo, gente, essa cena é muito boa, né? É muito boa. O Bin e o Michel no fundo e o Davi ali na frente. Olha, eu tento ficar imaginando o que cada... Porque eu fico ali escrevendo, na hora que eu fico escrevendo o discurso, eu fico, gente, primeiro, quanto tempo será que eles levam pra escrever esse discurso? Porque é tudo muito calculado, né, amor? Sim. É o maior programa de rede nacional. E mesmo que o Tadeu escreva o discurso, esse discurso vai passar por aprovação e aprovação de várias pessoas. Eu só fico imaginando, esse discurso pro Bin vai bater de tal forma, vai pra Vanessa Camargo vai bater de tal forma, pra não sei o quê. E eu acho que cada um pega aquilo ali de uma maneira muito... Eles sabem como atingir cada pessoa, entendeu? Eles sabem como a Lady Ellen pode reagir àquilo ali. Eu acho muito bom e... Em vista disso, eu acho que hoje teve uma coisa de deixar bem claro. Hoje foi uma evidência de tipo, Davi é forte. Você acha que Davi... Sim. Davi? Sim. A amizade dos dois. Eu não acho que Davi. Eu não acho que deixou claro pra eles que o Davi é forte. Sim. Eu acho que eles vão pensar sobre isso, principalmente por entenderem que o Davi movimenta o jogo e que a Isabelle é mais tranquila no jogo. Sim. Então, se eles colocam os dois, eles pensam: o Davi fez mais coisa, as pessoas foram mais contra ele, e mesmo assim ele ficou, então é porque ele é forte. Sim, mas vamos pegar esse embrulho da amizade. Pra mim, esse discurso foi: Davi e Isabelle são muito amigos, a gente tá vendo isso aqui fora, a gente viu eles conversar, porque tem uma parte do discurso que o Tadeu fala, eu vi vocês falando isso, então ataquem os dois. Pra mim é engraçado, pra mim eu penso o contrário. O quê? Eu penso que o discurso é assim: a amizade dos dois é forte, fujam no paredão contra os dois.
parem de colocar os dois. Coloquem outras pessoas. Se mais alguém for com esses dois, vai fazer como o Marcos. Vai parar num paredão pelo acaso. Sim. E não porque merecia estar lá. E vai vazar, independente de quem for você. Então eu acho que é muito mais nesse lance, de não colocar eles. E eu acho que se complementa. Se complementa assim, de certo ponto. Oposição, não, de certo ponto. Tipo, não, o seu é pra colocar eles, o meu é pra tirar eles do paredão. Mas se ataquem eles, também pode ser... coloque um de cada vez no paredão. Aí sim. Aí a luta vai ficar mais justa, entendeu? Sim, mas colocar os dois juntos, eu acho que já foi falado assim. Não coloquem os dois juntos. Inclusive, isso também manda um discurso pra casa em relação a outras amizades. Sim. Quando ele fala, e se Lady Ellen tivesse? Porque aí você pensa, um paredão entre Alane, Beatriz e mais alguém, que são amigas. Sim. Um paredão entre Denisiane, Matheus e mais alguém. Então as pessoas vão começar a pensar assim, não vamos colocar mais dupla. Isso faz com que talvez cada grupo tenha um integrante nesse paredão, sabe? Nos próximos paredões. Dá pra pensar em muito e se. Por exemplo, e se você não se inscrevesse aqui no canal e perdesse a notificação dos próximos vídeos? Exatamente. Aliás, a gente tá rumo ao 100k. Meu nome é Filipinho, se você não me conhece. E eu sou a Voz do Além, tô me apresentando agora. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Se você também quiser colaborar com o nosso trabalho aqui, você pode apontar pro QR Code ou então ir no comentário fixado, que tá aqui no primeiro comentário, tem um link, você pode mandar o Pix, mandar sua mensagem, que a gente lê aqui também. E se inscreva, compartilha aí no grupo de WhatsApp. Sim. Logo assim que eles ficaram, a Davi e a Isabelle pularam na piscina pra poder comemorar, né? Que todo mundo aí tá pulando na piscina pra poder comemorar. Menina tremeu, né, Felipe? Tremeu. Não abriu o olho, o discurso inteiro. E aí ela fazia assim, ó, que ela achava que o discurso era pra ela. Sim, mas dava a hora que dava pra entender que era pra ela, né? Dava. Não que eu achava que ela fosse sair, mas você via o porquê dela entender que era pra ela, sabe? Sim. E aí a gente vai falar agora sobre o que aconteceu durante o programa e também coisas que o programa não mostrou e que aconteceram durante o dia de hoje, nessa terça-feira. Eu vou começar já com um VT que teve sobre o Lucas Henrique, que é aí um personagem que vem aparecendo muito nos últimos dias, principalmente por conta da liderança, por conta de fofoca e por conta da liderança dele ter falado coisas diferentes pra cada uma das pessoas que estavam ali na mira do líder. Ele que tinha colocado Davi, Denisiane, Fernanda e também a Isabelle, fala pra Fernanda, fala pra Isabelle e fala pra Denisiane coisas parecidas. Que provavelmente você não vou colocar, não, você não sei o que, não sei o que. Parecia que ele não ia indicar ninguém, né? Gera muita discussão durante a casa, então a gente tem aí um VT especial sobre ele. E aí, durante também o programa, fala sobre o VAR, porque ele mesmo se defende. Ele fala, não, eu não disse essas coisas pras pessoas. Inclusive sobre a Isabelle, eu não falei pra ela que eu não ia indicar ela. E aí o programa mostra o dia 9 de fevereiro, quando ele dá a pulseira e mostra pra ela, assim como fez quando mostrou a questão do Davi, do Lucas e do Bim, do camarote, daquela conversa, também tem um VAR sobre isso. E é um VAR que ele mesmo pede durante o discurso dele. Ele falou, né? Vai ter que ter um VAR. Aí a produção foi e colocou. E se derrubou. Porque no VAR, claro que ele deixa muito claro pra Isabelle que ela não é uma opção de voto, que ele não pretende votar nela e que sim, vai ser outra pessoa. E vamos combinar, muito difícil esquecer que não falou isso, cara. Muito mas logo difícil. Ele que vem falando muito, inclusive utilizou no Sincerão o discurso pro Davi sobre memória seletiva, né? Gente, presta atenção. É muito claro que as coisas num programa que onde você tem pressão, a temporalidade é diferente. Eles falam muito sobre, eu não sei se aconteceu hoje, se aconteceu ontem. A gente, às vezes, falando sobre o Big Brother, a gente tem dificuldade de entender. Você lembra aquilo? Aconteceu ontem ou anteontem? A gente falou no vídeo, no último ou no penúltimo, imagina eles lá dentro. Eu imagino que uma palavra você esquece. Por exemplo, essa história mesmo do camarote. O Davi fala, eu não sei se eu falei essa, mas você não lembra a conversa. Você não lembra que você chegou na pessoa e que vocês tiveram uma conversa? Porque o que ele diz é que ele não lembra da conversa. Não, e o pior de tudo é porque quando você vê a conversa do Davi sobre o camarote, tá aí o Lucas e tá o MC Bim. São 3 pessoas. Quando você vê a conversa do Lucas com a Isabelle, que foi a que mostrou no VAR, tinha ali Raquel, Giovana, que já falaram pra ele que tem pensamentos parecidos com a Isabelle sobre ele sim ter prometido com outras palavras não colocar ela. Então, assim, é muito doido você nem parar pra falar assim, gente, então me desculpa, eu não lembro. Sabe? Assim, não tem como. Talvez falar, eu não lembro dessa frase, eu não lembro...
Mas falar ele que não lembra, que não foi lá. Que não usou essa palavra e que a interpretação depende de cada um. Não é bem assim, Lucas. Não é. Desculpe e aí falar. a gente teve também uma discussão hoje dentro do grupo Fada. Quer dizer, a Lady não tá tanto mais dentro do grupo Fada, mas Sim. a Lady vem notando muito e vem sobre a questão da água na casa. Eles têm uma quantidade de água pra usar por dia que é reposta no dia seguinte. Sim. E aí a Lady tinha comentado durante uma festa em que a Denisiane parece que ia lavar o cabelo e só tinha 900 ml de... ml não, 900 litros. ml não tinha como lavar nem a remela do olho. Tinha 900 litros. E ela comenta, pra que você vai lavar cabelo agora, não sei o que, não sei o que. Aí, isso foi numa festa, já tinha tido aí um mal entendido, parece. Aí hoje o Marcos vem e brinca com a situação. Ele fala assim, a Lady viu lá no quarto do líder que você e o Matheus tomaram 2 banhos durante a festa, não sei o que, não sei o que. Sim. Aí a Denisiane já vai dar uma fechada na cara. Aí a Alane fala, o que foi, Matheus, você tá chateado? Aí o Matheus, eu não, a Denisiane que tá. Aí a Lady já logo levanta, que ela tá ali com a toalha no rosto pra tentar dormir, e fala, é por causa da água? E a Denisiane fala, eu acho que é um comentário desnecessário. Ela fala, não, mas eu falei que era porque tinha pouca água, se não tem pouca água, não sei o que. Aí a Denisiane fala, se tivesse pouca água, eu não tinha tomado. Porque ainda tinha que usar pra poder lavar roupa. Porque lavar roupa, tudo que eles fazem que utiliza água cai daquilo ali. Eles vão tirando, se eu não me engano, eles têm 3.000 litros por dia, um troço assim. Só que aí você vê Lady tentando entrar numa história que, assim, eu tenho por mim, que é uma tentativa de Lady ir cavando situação pra ela dentro de uma coisa que não existe. Então, se não existe um conflito, eu pego coisas da convivência pra poder jogar. Mesmo uma coisa boba? Sabe por quê? Foi uma coisa tão boba. Sabe por quê? Quando Lady sai do quarto, ela vai comentar com Vanessa, Camargo e Yasmin sobre isso. Aí você fala assim, pra que foi levar essa conversa? Nada a ver. Mas porque tem gente que tem espírito de fofoqueiro. Mas aí depois disso, o que ela faz? Ela vai levar a conversa pra Marcos e o Lucas. Entende? Então você percebe que existe... eu não acho que nesse caso é fofoca. Eu acho que nesse caso é assim, eu já vou começar a contar pras pessoas uma coisa que está acontecendo, porque lá na frente vai dar treta, porque se ela fala isso, a produção vai dar um jeito de diminuir essa água, vai dar um jeito de acontecer alguma coisa, pra no futuro ela já ter falado sobre. Pra amplificar a treta, né? E é interessante com quem ela faz isso, né? Denisiane. Que é a cabeça do grupo Fada. Olha aí, presta atenção. Né? De onde ela saiu. Presta atenção. A Denisiane fala com a Alane sobre isso. A Denisiane fala assim, nada que fala aqui é na brincadeira, tudo tem um fundo de verdade. E aí, quando a bomba estourar, vai ser cruel pra quem tá relacionado a esse tipo de comentário. Aí a Alane fala, entendi, é que na hora eu não vi maldade. Aí a Denisiane fala, tudo tem, amiga. Nada aqui é do nada. Ainda mais nessa situação de água que compromete as pessoas. Então a Denisiane já sacou que não foi brincadeira, que ela já tá aí tentando fazer alguma coisa pra no futuro a Lady poder falar. Sim, também porque a Denisiane, ela conhece esse jeito da Lady, né? Sim. Inclusive, esse já tiveram é um dos fatores atritos, que né? elas não se dão tão bem. Já tiveram atrito aí várias vezes, discordâncias. É por isso que a Lady e o Marcos não faziam tão parte, assim, do grupo Fada, né? Sim. Justamente por esse conflito de personalidade, de afinidade mesmo, que a Lady né? é bem daquele tipo, né? Eu falo na cara, mas passa da linha tênue do invasivo. Sim, e a Denisiane é tipo aquela corretona, zero erro. Então tem aí uma discordância de personalidade, mas assim, apesar da Denisiane ser bem chata com algumas coisas, eu acho que a Lady aí cavou um negócio sem necessidade. Tá querendo cavar uma treta. Vou observar. Pode observar, porque você vai ver como é que é. Eu tô falando e tenho dito. Olhos atentos. E aí o que acontece? Também teve uma hora que MC Bin e Giovanna estavam aí deitados. Gente, eu adorei. Porque o MC Bin disse assim, eu trato algumas estratégias de jogo aqui dentro, eu trato como algumas estratégias que eu vejo no futebol. Aí a Giovanna falou, é por isso que não funciona. Eu amei! Primeira vez que a planta falou e eu dei razão. Porque realmente não tá funcionando, não tá, desculpa. De tarde, a gente teve aí uma brincadeira. Eles fizeram uma brincadeira, estavam aí se divertindo. Todo mundo se reuniu pra poder brincar de pique-bandeira. Inclusive, essa brincadeira deu o que falar na internet na tarde de hoje. Por quê? Porque é uma brincadeira que tava todo mundo, até Pitel do Gnomo tava, tinham vários quartos misturados. Sim. Mas teve um momento da brincadeira em que o Davi, ele vem correndo e ele acaba derrubando a Vanessa Camargo. Eu peguei uma sequência aí só pra vocês verem. E aí isso começou a pipocar, porque já foi gente falar que tinha que ser expulso por agressão. Porque foi uma derrubada feia, né? Foi uma derrubada forte. Ele vem correndo assim, ele escorrega e vai com tudo nela. Só que é isso, né, gente? Quando você aceita participar de uma
brincadeira de corrida, que você sabe que tem ali pique-pega, tem pique-esconde, você sabe que tá sujeito a isso. Sim. É o tal do negócio, não quer brincar, não desce pro play. Sim. Quando você desce pro play, você sabe que existem essas possibilidades. Porque aí, no caso, não era uma discussão, era uma brincadeira, exatamente, né? exatamente. Inclusive, a edição mostra isso como pique-bandeirinha. A edição faz o Tadeu narrar, Sim. ele fala sobre essa derrubada que aconteceu aí, e depois ele ainda mostra os dois se abraçando pra não deixar dúvida sobre esse lance de expulsão. E ainda usa uma ironia, né? Ah, eles se amam, eles se amam. Exatamente. Ao mesmo tempo que o programa pega e fala assim, vamos ver os comentaristas. E mostra que na academia estavam Fernando e Rodriguinho. Claro, mais uma vez, muito... Gente, que povo infeliz, né? Que povo infeliz. Então, não ali, tem um momento de relaxar. Não tem. Não tem. Porque assim, eu super entendo a Fernanda nessa hora, ela fala que o programa pra ela não é um lugar confortável, que não é uma colônia de férias, que ela tá ali pro jogo, que ela sabe que nada daquilo faz parte da realidade dela. Acho isso muito legal. Sim. Principalmente porque eu não gosto de quem vai pra colônia de férias, que fica dormindo o dia inteiro e não joga. Só que assim, gente, existem momentos dentro de um jogo como existem na vida. Se a gente ficar só por conta de vou ter que pagar o boleto do final do mês, a gente, não tem como. Verdade. Então a gente vai fazer o nosso churrasquinho, a gente vai dar nossas risadas, a gente vai assistir um Big Brother, vai assistir um Vale a Pena comentando do Big Brother. Olha que delícia. Dá um like no vídeo, porque não pode esquecer, porque ajuda muito a gente. E a Fernanda não, tá aí preocupada com isso. O Rodriguinho falando, ai, esse povo tá tudo fingindo que tá alegre. É porque inveja. não consegue ficar, não né, consegue, Rodriguinho? Não Dá consegue, licença, uma hora não dessa. consegue ficar, Olha, aí tem que fazer isso. Uma coisa só que eu acho é que, tipo, só o meu medo é que tomara... acontecer de vez em quando, tudo bem, mas que não seja muito recorrente. Não, eu acho que não. Porque senão, no final das contas, acaba virando BBB do amor. Não, mas eu acho que hoje teve um fator, assim, um recorte importante, que era um paredão com 3 pessoas que não eram rivais dentro do jogo. Sim. Então você percebia que teve uma conversa aí de Davi com Isabelle e Marcos sobre, nossa, é um paredão difícil, que bom que a gente tá nele, que bom que a gente tá aproveitando. Então eu acho que as pessoas que também estavam em volta estavam nesse lugar de, tipo assim, aproveitar o último momento. Tentando tirar o melhor daquilo. Exatamente. Eu acho bom fazer isso, só toma cuidado, gente, pelo amor de Deus. Você quer abrir o áudio pra casa? Não, porque tá todo mundo fragilizado lá dentro. Mas toma cuidado pra não virar BBB do amor, de tipo, ontem teve um monte de treta. Hoje já era brincadeira, sabe? Eu tenho medo de ficar essa coisa. Tretam e depois fingem que nada aconteceu. Entendi. Entendeu? Você tá no meio termo entre Pique, Bandeirinha e Rodriguinho. Eu tô no meio termo. Você tá no meio termo. Entendi, amor, entendi. Tô mesmo. Hoje também teve aí depois de uma ação da Helmas, eles ficaram brincando, pulando. E aí, mais uma vez, também foi assunto no quarto ali, gnomo, das pessoas. Ai, tô ouvindo o riso de fulano. Ai, o riso do Davi. A Fernanda falando, o riso do Davi me incomoda. Eu acho forçado. Então teve aí tudo que a gente ouve sempre nesse lugar de, tipo, o gnomo que não aguenta ver o Davi. Falam também da Beatriz e do povo ficar alegre. Então que eu quero ver muito o que eles vão fazer agora. Que eles estão com essa ideia de que o Davi é muito forte aqui fora. Eu quero ver o que eles vão fazer com isso. Você viu a cara de Fernanda e de Pitel, né? Você viu. Calma que a gente vai chegar lá. Hoje também a gente teve aí um papo entre Isabelle e Davi no quarto Magia, que teve uma pequena treta, a Isabelle se posicionando sobre algo que o Davi fala em tom de brincadeira, mas que a Isabelle já dá um limite pra ele. Sim. O Davi fala assim, o dia de hoje foi pesado, acordei de manhã fazendo comida. Aí a Isabelle diz, tu guardou, né? Porque senão todo o povo vai falar que tu fez um monte de comida e ninguém comeu. Aí o Davi disse, cala a boca, velho, tô falando que eu guardei o negócio. Aí a Isabelle, não é bonito falar cala a boca. Não fale isso, eu tô falando sério. Cala a boca não é bonito, tá? Quando se for se dirigir a qualquer pessoa, não fale mais isso e saiba pedir desculpas também. Saiba pedir desculpas também. Mas falando sério, aí ela foi e falou, eu tô falando sério, eu não tô brincando não. Então a Isabelle se posiciona, a gente sabe que ela tem esse lugar de, tipo, dar uns toques no Davi, né? E colocar ele no lugar dele. Ela pisa fofo, né? Mas ela, de uma situa ele, mas ela fala de uma maneira que pelo menos os dois se entendem. A gente já viu que a dinâmica de amizade deles é essa, sabe? Porque o Davi tava falando num tom de brincadeira. Sim. E usou a palavra cala a boca.
ela tava falando num tom mais sério, e aí como eles não estavam na mesma harmonia, sintonizados na comunicação, meio que é um equilíbrio pra comunicação voltar a uma sintonia, né? E eu entendi que ela nem ficou chateada por ele estar falando isso com ela. Ela já foi como um alerta. Tipo, não fala isso pras pessoas. Exatamente. Ela faz um negócio de, tipo, quando ela vai dizer pra ele, ela também diz não só sobre o que ela sente, mas sobre o coletivo, né? Sim. A Isabelle faz isso muito com o Davi. É verdade, amor. Bem pontuado. E aí a gente teve também MC Bin. MC Bin vem num negócio, desde que ele votou na Vanessa Camargo, de não olhar tanto pra Vanessa mais, de não olhar pra Yasmin. Sim. E agora ele tá dando tá dando a entender que ele tá sentindo as pessoas excluindo ele. Mas você percebe que ele está se excluindo pra colocar essa narrativa no jogo dele. Então, MC Bin, nós não vamos cair, não. Não vamos, não. Tá? Não vamos, não. Assim, não. Ele fala assim, quase meia-noite. Ele fala assim... Não, já passou. Já passou de meia-noite. Já passou, estamos gravando aqui, já é 00h25. Aí, uma hora dessa? Que isso? Aí ele fala assim pro Rodriguinho, quando o Davi fez esse movimento de grupo, de se camuflar em outro grupo, estar lá e cá, a galera tratou ele normalzão. Eu não, já fui jogado de canto, escanteado. Então ele já se coloca nesse lugar, na fala dele pro público ouvir, sendo que isso não está acontecendo, ele mesmo que tá se afastando. Mas você vê que as pessoas que são do quarto gnomo, onde ele mais frequenta, estão ali com ele, entendeu? Mas tanto é que na prova, hoje teve uma ação durante a tarde, da Helmans, e o pessoal tava falando, vocês viram que o MC Bin nem abriu a boca? Nem tá sorrindo. Nem ria na hora do... Porque eles têm que rir, né? Eles têm que ser solícitos com a marca. Disse que ele tava meio que se afastando, não tava rindo. Mas eu acho que já tentando entrar nesse personagem de excluído. Nessa skin do excluído. Exato. E isso foi sacado hoje, porque também a Yasmin Marcos e a Leide estavam ali quando eles estavam falando sobre isso. Foi nessa hora. Ele não tava rindo e tal. E aí a Leide fala assim... tá se sentindo perseguido. Aí eles comentam sobre a probabilidade do MC Bin estar no próximo paredão. Todo mundo fala que isso é muito possível de acontecer pelos últimos casos, né? Se depender de mim, vai estar. Se eu pego a liderança, se depender de mim, ele pega o líder pra mandar a Vanessa Camargo. Então, ou também, olha aí. Ou um ou outro. Tô aberto, Boninho. Vem cá, ó, a gente vai falar agora sobre uma conversa que teve do MC Bin falando nele com o Lucas. Lembra que o Lucas perguntou ao Michel quem é que levou, como chegou até ele, a conversa de que talvez o Lucas não indicaria o Davi pelo Davi estar doente? Sim. Aí o Michel fala, foi o MC Bin? O Lucas vai e conta pro MC Bin. E o MC Bin diz, o quê? Mentiroso. Porque provavelmente, eu tô esperando ter um VAR disso. Sim. Se essa história crescer, tem um VAR. Né? Eu acredito que foi o próprio Michel que contou para o MC Bin. Pelo menos na minha lembrança. Não acho que foi MC Bin, não, eu também acho. Eu também tô achando. Então jogando a culpa toda no fofoqueiro que a gente já disse aqui. Porque ele é fofoqueiro, então ele leva fama. É por isso mesmo. Mas o Lucas também é fofoqueiro, só não tá com a fama ainda dentro da casa. Meu amor, vamos contar nessa mão aqui quem não é fofoqueiro nessa casa, no fim das contas? Não, amor, mas a gente pode elencar medalha de ouro, bronze e prata? Pode. Medalha de ouro, MC Bin. Medalha, até o momento, tá, gente? Porque isso pode mudar. Esse pode mudar. Medalha de ouro, MC Bin. Medalha de prata, eu colocaria Lucas. Medalha de bronze, Michel. E a Leite, que tava fazendo fofoca aí agora da água. Planta que é fofoqueira, ela não consegue se movimentar tanto pelas raízes. Então ela só vai nas pessoas próximas. Michel não. Michel vai lá e fala com a Isabelle, que fala lá com Raquel, depois ele fala com o MC Bin, ele vai lá no Fernanda, depois Rodriguinho, depois Pitel, depois Davi. Mas ele se destacou tanto essa semana. Dá de prata pra ele. E dá de bronze pro Lucas. Não, porque esse negócio... Só essa semana. Tá gostando do Michel? O que é isso? Não, tô não. Aí nessa hora o Lucas comenta com a Yasmin. Ele fala que ele não confia tanto no MC Bin mais e que ele vai parar de comentar as coisas perto dele. A Yasmin fala pra ele, e se por um acaso o Michel tiver certo e não for o MC Bin? Aí ele pensa um pouco, fala algumas coisas e fala assim, não, eu vou dar uns passinhos pra trás. Então pelo jeito, né? Lucas vai dar uns passos pra trás em relação a essa aproximação que ele tem do MC Bin, de não comentar tanto as coisas com ele, né? Aí a gente tem Vanessa Camargo e Yasmin comentando sobre quem? Menino, sobre quem? De todos os participantes? De todo mundo da casa. Lucas Henrique. Não. Não? Não. MC Bin. Não, errou. Juliette. Não, errou. Não, Kleber Bambam. Errou. Davi.
O Davi, eu esqueci do Davi. Só que hoje a Vanessa Camargo estava falando bem de Davi. Falou assim pra Yasmin: o Davi tá super legal, amiga, eu não estou mentindo. A Yasmin falou pra ela: mas ele sempre fica assim antes do paredão. Aí a Vanessa: não, de uns dias pra cá, antes do paredão. E aí ela complementa em algum momento da conversa que esse paredão que aconteceu já que o Marco saiu é o mais forte, mais importante. Isso porque estavam achando aí que era a chance do Davi sair. Inclusive o MC Bin fala pro Lucas o seguinte: se juntar torcidas lá fora, Vanessa e Yasmin, a minha torcida, a sua torcida, a torcida do Rodriguinho, a torcida da Fernanda, a torcida do Michel, a torcida da Giovana, ele sai, o Davi sai. E não saiu. Não veio aí, cara. Não veio. Mas sabe como eu vou falar uma coisa? Fale. Pra quem tá achando, ai, a paz vem aí. Não cai nessa não, meu amor. Não cai nessa não, porque aí a Vanessa Camargo, lembra quando o Davi não deu a pulseira pra ela? Naquela história lá do Big Fone, quando o Davi atendeu o Big Fone. Depois ela começou a falar bem do Davi, mas não durou muito, ela voltou a falar mal. Então ela tá falando dele bem hoje. Amanhã ela vai falar mal. Mas eu vou te dizer uma coisa. Existe aí uma possibilidade, ainda mais agora com o retorno do Davi, de a Vanessa Camargo, que já disse que o Davi agora é o segundo colocado dela colocar no paredão, mirar no MC Bin. Ela já vem falando isso. Hoje, por exemplo, ela conversou com a Yasmin e ela disse o seguinte: elas estavam comentando sobre o MC Bin ser fofoqueiro e ele tá no alvo do paredão. A Vanessa diz o seguinte: mas é tudo que ele faz sobre ele fazer fofoca. Tá. Ele faz um leve trás danado na casa. Aí ela fala assim: olha pra você ver o que a Vanessa faz. Ela fala o seguinte: eu tinha maus olhares sobre questões com Davi. Aí a Yasmin fala: ele falou um negócio que foi maldade, né? Aí a Vanessa fala: isso sobre o MC Bin. Quando eu fiquei com muito gatilho aqui, eu até tremia. Foi quando o jeito que ele, MC Bin, falou. Aí ela para e fala: não sei se foi ele, mas a galera falou ali do que fizeram com você. Foi quando eu pirei. Esse menino é do mal, ele é do mal, então ele põe mais pilha. Então a Vanessa, mais uma vez, sempre jogando aí pra alguma pessoa o motivo dela ficar mal com alguém. Ela nunca tem. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que ela diz que ela é uma pessoa madura, que ela consegue ver o jogo e mesmo que ela saia, ela tem certeza que o que ela viu, ela também se mostra muito manipulável, né? Porque todo mundo que ela fala aí, ela sempre traz alguém pra lembrar sobre algo que ela sentiu em relação a outro alguém. Como se fosse: a culpa não é minha por eu ter pensado nele daquele jeito. Vieram pra mim e falaram dele, aí eu comecei a achar isso. Exatamente. É a mesma coisa que não ter opinião própria também. Aí ela ataca o Davi, agora ela vai e começa a fazer uma... Quando o Bin vota nela, ela já começa a ficar com raiva do Bin. E aí ela começa a criar uma narrativa de que o Bin pilhou ela pra ela ficar... falar mal do Davi. Vanessa. Pra você ver como é que a pessoa, às vezes, ela faz um caminho até com meu gorro torto. Às vezes ela faz um caminho até inconsciente na cabeça dela pra ela não admitir que ela tava errada. Exatamente. E eu tenho certeza que Vanessa Camargo, nesse paredão da saída do Marcos, ela ainda vai ficar um pouco negando a saída do Marcos e o favoritismo de Davi e Isabelle. Sim, vão falar aí, é paredão falso, que não sei o que, sorte que até no discurso o Tadeu até brinca com essa possibilidade, né? Pra já não ficarem pensando. Pra não ficar, e aí, hoje teve aqui vários quadros também no programa e teve até mostrando isso, gente, eu achei muito bom. Mostrou a Vanessa Camargo falando várias vezes sobre o Davi e o Davi aparecendo. Porque é uma coisa que tá com ela e não tem jeito e é isso. Eu acho que vai até o final do programa desse jeito. Mas ela vai mudar aí, eu acho que no próximo programa, semana que vem, já pode aparecer MC Bin aí. Tô suspeitando, tá? Ou os dois, né? Ou os dois. Faz uma mistura. Exatamente. Aí, é verdade. Aí depois teve hoje, gente, os plantagonistas. Ai, gente, eu ri, desculpa. Samambaio, Michel, Mudinha, Raquel e Pezinho, a Giovana. Isso porque a edição mostrou ali, na hora, eles falando sobre serem favoritos, que é coisa que a gente já trouxe aqui, que nos causa vergonha alheia. Sobre Raquel comentar de talvez ela e Michel estarem muito bem aqui fora, de serem os favoritos e tudo mais. E aí a edição mostra eles como os plantagonistas. Também teve a Big Treta, que é aquele quadro com Luiz Miranda, onde apareceu hoje o Juninho. Apareceu que semanas atrás ele tenta
convocar alguém ali, um motoboy que tava passando pra entrar na casa. Sim. Aí depois, hoje é o Juninho falando, cara, você falou que eu ia ficar lá uns dias, eu fiquei mais de um mês brincando com ele. E eu vou te falar, Juninho foi muito bem nisso daí, tá? Foi, né? Entregou a atuação, Entregou a atuação. Daria uma oportunidade pra ele fazer um teste ali na Globo. Olha aí, Voz do Além, produtor de elenco, hein? É, meu amor. Ouve aí, Boninho. Achei que ele tava bem soltinho, assim, soube lidar bem com o texto. Aquele, avaliando Avalia a atuação agora, né? Mas foi bem. Foi bem. Hoje teve um VT muito interessante que chamou de Tempo de Tela. É um VT que o Tadeu começa o programa, é bem no início, ele falando sobre as pessoas se inscreverem no programa. E falando muito o que a gente tem falado aqui com vocês, a gente tem trocado muito sobre essa questão das pessoas estarem lá dentro, sabendo todo o tempo que elas estão sendo filmadas e que elas se inscreveram para um programa onde aparecer faz parte e é importante. E aí ele mostra vários VTs de vários participantes, se não de todos, em algum momento se colocando como eu preciso fazer isso, ou olhando pra câmera, ou falando com o outro, a gente precisa de monstro pra ter tempo de tela. Então eu acho que é muito legal esse VT que foi mostrado, porque mais uma vez ele joga pro público uma coisa que às vezes o público esquece. É verdade. Quem tá ali dentro é jogador, quem tá ali dentro sabe o que tá fazendo. Não tem essa de, eu sou inocente, o que tá acontecendo, não. Tem câmeras o tempo todo fazendo barulho, todo o tempo você tem que trocar o microfone. Quem tava aqui batendo nessa tecla desde a primeira semana de Big Brother, quem tava falando isso? Voz do Além. Olha aí. Porque o que acontece? É claro, gente, que existe a espontaneidade. Em algum momento você vai esquecer, você vai se emocionar e tudo mais, mas isso deve acontecer de 24 horas por dia, 20 e 30 minutos. No seu dia inteiro. Enquanto tá dormindo. Enquanto tá dormindo, então é um pouco mais. 8 horas e 30 minutos. Sim. O restante do dia você tá o tempo todo ligado. Gente. Então isso é muito importante pra gente perceber que, inclusive, a movimentação que vai acontecer agora na madrugada, que a gente vai ficar de olho pra trazer pra vocês depois da saída do Marcos, a movimentação também é sobre jogo. O que as pessoas vão fazer? Se elas vão continuar contra a Isabelle ou o Davi, se elas vão se aproximar, se elas vão recalcular a rota, se elas vão rever posições no jogo, isso tudo vai nascer a amizade do nada de alguém com o Davi ou com a Isabelle? Não, a gente sabe que não. Olha, nessa altura do campeonato, as pessoas já estão muito bem direcionadas sobre a sua personalidade e o jogo que elas fazem ali dentro. Então a saída de Marcos é uma saída que a gente lamenta. A gente já tava lamentando desde o momento que ele entrou no paredão. Quando ele sai, eu fico animado, pelo menos porque o efeito da eliminação dele, eu acho que pode ser muito bom pro jogo. É muito benéfico. Espero que eles sustentem, né? Que não chegue amanhã e não dê mais treta nenhuma. Eu quero treta, gente, pelo amor de Deus. Porque o efeito da saída do Marcos também mostra para as pessoas fugirem do paredão. Porque elas podem parar num paredão que elas não estavam para sair. Ao mesmo tempo que diz para eles que essas pessoas que foram hoje e eliminaram o Marcos, no caso Davi e Isabelle, juntas são muito fortes. Mesmo que ele não tenha falado qual é mais forte ou quem é mais forte, já mostrou que a amizade dos dois é muito forte aqui fora. E eu também quero ver qual é o posicionamento da Isabelle perante a isso. Isabelle que tava lá na porta do confessionário, que ouviu o áudio vazado do Boninho, que viu o Davi não desistindo e que tá com ele agora. O que vai acontecer com essas informações? Será que ela vai virar oficialmente aliada dele? Será? Não só amiga, mas aliada no jogo? É isso que eu quero ver também. Eu também quero. Vamos acompanhando e o que, Voz do Além? E a gente volta a qualquer momento, meu amor. Um beijo.